Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra, tô de volta para ensinar essa saia, que é complemento do nosso cropped passado, certo? Ela tem uma técnica de fechamento para que a gente não precise usar overlock nem zigue-zague, então fique ligado, espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo. Então nessa saia nós não vamos ter um trabalho muito grande de modelagem, tá? Vamos fazer o cos. Aqui eu vou desenhar 1/4 do cos, tá? Ele é igual na frente e nas costas. Então, você vai fazer um retângulo. Aqui nesse caso tá 1/4 do cos, como falei. Então, se a tua cintura é 80, você vai fazer 20 e assim por diante, tá? Com uma altura de 6 centímetros eu quero esse cos. Então, eu vou fazer também a margem de costura desse cos. Só na dobra do tecido que eu não preciso aumentar. De resto, eu vou aumentar tudo 1 centímetro. E na lateral que vai o zíper, eu posso aumentar 2 para eu ter uma margem melhor para costurar o zíper, ok? Caso você queira colocar o zíper atrás, você divide também o cos e põe essa margem de 2 atrás. Correto? Esse cos vai ser cortado dobrado ao meio, você vai cortar 4 vezes no tecido, ou 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. Agora, definindo o tamanho do cos, você vai fazer num formato de meia lua o teu godê. Nesse caso vai ser um godê duplo, ele vai ficar no tecido nesse formato, ok? E daí só o meio que a gente vai fazer a nossa cintura, certo? Vou fazer aqui uma dobradura para vocês perceberem como vai ser feito isso no tecido, vai ficar mais fácil, ok? Você vai pegar o seu tecido e vai dobrá-lo ao meio, certo? Depois de dobrar o meio, você vai dobrar de canto dessa forma, ó, para que ele fique como se fosse um triângulo, né? Parece um esquadro, né? O desenho de um esquadro, na verdade. Então, esse biquinho que fica, né? Você vai medir metade da sua cintura. Então, aqui ele tá um papel dobrado em 4, certo? Um tecido, digamos, dobrado em 4. Você vai pegar a meia medida da sua cintura e vai dobrar em 4 a fita também, para você ter uma ideia de onde vai dar certinho essa cintura. Vou medir os dois cantos para fazer uma mesma altura esse risco, não fazer bico. E dali em diante para baixo, dali para baixo, a gente marca o comprimento da saia. Ok? Depois de marcado, eu posso cortar esse papel ou esse tecido, como queiram, assim vocês conseguem entender. Então, aqui, abrindo, vocês vão perceber que eu tenho a meia lua que eu preciso. E isso vai ser cortado 2 vezes no tecido. 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro também, porque essa minha saia aqui vai ser forrada. Eu posso agora marcar meu bolso. Então, eu vou fazer 14 centímetros para baixo da cintura o meu bolso. O meu bolso também vai ter 14 centímetros. Nesse caso, meu bolso vai ter o comprimento do zíper que eu tenho. Meu zíper é de 16, então ele vai ser um pouquinho maior. Mas, geralmente, bolsos inferiores, eles têm pelo menos 14 centímetros de largura. Pode ver que ele vai ficar meio na diagonal, vai ficar uma linha diagonal meu bolso, tá? Como se fosse um bolso faca. Ele não fica bem retinho, ok? A partir daí, a saia em si está com a modelagem pronta. Eu vou fazer, nesse caso, a faixinha da cintura. A minha faixa eu vou fazer com a mesma largura do meu cos,
E o comprimento você vai fazer a sua cintura e mais pelo menos 80 centímetros, 40 de cada lado, para que você possa amarrar essa faixa, ok? Então, nesse caso, a minha vai ter uma largura de 14 centímetros, para eu ter minha margem de costura, pelo comprimento que eu quiser. Isso se você quiser não passar mais de uma vez na cintura a faixa, senão você pode fazer maior, ok? Além disso, você só precisa fazer uma presilha para passar, um passante para passar essa faixa. No meu caso, eu vou colocar só um no meio do cós da traseira, tá? Vou fazer com biquinho, ele vai ter 4 centímetros de largura e eu ponho as margens também, coloco as margens também de 1 centímetro. Esse passante aqui eu vou cortar 2 vezes no tecido também. Se eu quiser mais firminho, posso também fazer na entretela. Então, na entretela vai esse passante e o cós. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então, agora o que eu mostrei para vocês no papel, eu vou fazer no tecido, tá bom? E aí, eu vou cortar a minha saia toda com uma folguinha a mais, porque eu vou mostrar para vocês nessa saia como eu trabalho sem uma zigue-zague ou sem uma overlock para fazer acabamentos e ficar com uma saia, com uma peça limpa, né, sem nada desfiando e tudo bonitinho, e ao mesmo tempo não ter que ficar enchendo ela de viés também, porque às vezes é bem demorado, tá? Então eu vou fazer as costurinhas, prestem bastante atenção que se vocês não têm nem overlock e nem zigue-zague ou não gostam de nenhum dos dois acabamentos e querem fazer uma peça mais limpa, aí vocês prestam atenção nesse vídeo que eu vou ensinar para vocês ao longo dele, tá bom? A barra da minha saia vai ter 2 centímetros de largura, ok? Então, do comprimento dela, eu posso fazer só mais 2 centímetros. Caso você queira uma barra larga, é necessário cortar como se fosse um revel para a barra, no mesmo formato da barra da saia, para que ela não deforme, não torça, ok? Então, na barra estreita você consegue controlar mais. E numa barra larga você precisa fazer dessa forma, com o revel, ok? Aqui já tô fazendo a segunda parte da saia. Meu cós eu vou cortar na diagonal nesse xadrez, que vai ficar legal, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando com um tecido xadrez como esse, dá para brincar um pouco com as formas, né? Com as linhas. Então, eu vou fazer meu cós na diagonal. Vou cortar 2 vezes a frente, 2 vezes a parte da traseira. Se eu quiser, posso forrar também com o forro da própria saia. Então,
a opção de vocês, se querem forrar ele com o próprio tecido ou com o forro da saia. Esse cos precisa também ser cortado na entretela uma vez, né? Então, uma vez a frente, uma vez as costas. Aqui eu tô cortando aquele passante para faixa, ok? Na verdade, foi a única coisa que precisou modelar de verdade, né? Posso cortar uma vez no tecido, uma vez na entretela também. Por último, só cortar a faixa da cintura que a gente precisa, tá? Então, assim, pessoal, também essa minha saia aqui vai ter bolso, né? E aí, o acabamento do bolso por dentro, eu vou usar o viés. É o único lugar que eu vou usar viés para acabamento vai ser na beirada do bolso, que vai ficar por dentro, ok? A faixa da minha cintura, se vocês perceberem aqui, eu também estou fazendo na diagonal. Então, o corpo da saia tá no sentido correto, né? Apesar do godê, mas o cos e a faixa eu fiz no sentido diagonal. Então, eu vou entretelar meu cos, né? Eu cortei meu cos em 4 partes, né? 2 para a parte externa do cos e 2 para a parte interna. Eu vou entretelar, então, 2 partes dessa. E 2 eu deixo sem entretelar. E aqui eu vou marcar onde vai ser meu bolso. E aí eu vou colar um pedacinho de entretela onde vai ser feito esse bolso. Só para que dê uma firmeza a mais para eu poder costurar. Então, eu marquei aqui, vou cortar uma tirinha de entretela e vou colar. Caso vocês não saibam fazer esse bolso, eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês clicarem e irem direitinho no vídeo que ensina a fazer esse bolso, ok? Mas depois, quando eu for mostrar na máquina, vocês vão entender direitinho. Quando eu uso essa caneta fantasminha, pessoal, na hora que eu passo a entretela no tecido, ele vai apagar. E depois que eu colo, então, a entretela, eu tenho que desenhar tudo de novo, meu bolso, tá? Uma largura de 1 centímetro é o suficiente para aparecer a cor do zíper, os dentinhos, tudo. E aí, a largura vai ser o comprimento do meu zíper, correto? Então, agora eu vou cortar meu forro. Tudo que eu cortei no tecido de fora, eu vou cortar no tecido de dentro, que é o forro, né? A única coisa que eu não vou fazer tão longo, eu posso fazer um pouquinho mais curto, o comprimento desse forro. Mesmo porque, pessoal, eu fiz um aproveitamento de tecido que eu tinha para forrar. Ele já vai ficar legal, já vai tirar a transparência, ok? Não precisa acompanhar até embaixo o forro nesse caso. Uma coisa que eu não modelei, pessoal, mas que eu vou usar também é o fundo do bolso, tá? Então, ele precisa simplesmente que caiba a minha mão, ok? A largura tem que ser a largura do meu zíper, mais pelo menos uns 4 centímetros de folga para que eu consiga fazer o bolso embutido com o zíper e não me faltar tecido nas beiradas, ok? Então, eu vou fazer primeiro os bolsos, tá? Vou preparar os bolsos. A gente vai fazer o desenho pelo avesso exatamente como esse e o corte também exatamente como esse, como está aqui, no tamanho do zíper que você vai usar, correto?
E aí eu vou fazer o corte e vou primeiro pregar esse zíper numa das laterais do corte, ok? A extremidade do retângulo vai ser ali no finzinho dos dentinhos do zíper. Põe o calcador de zíper, que aí vai ficar melhor, tá? Eu posso querer mostrar a cor desse zíper um pouco mais, então eu não preciso fazer uma costura tão rente aos dentinhos, mas se eu quiser um pouco mais próxima, posso fazer, ok? Vou então agora virar para fazer a costurinha ali na beiradinha da ponta do zíper, ok? Viro para dentro esse zíper e vou costurar esse corte que fica em forma de V, né? Faz um biquinho ali, uma pontinha, então vou passar agora a costura nessa pontinha. Eu faço cortinhos para que eu possa deixar ele bem quadradinho, certo? Então agora eu vou costurar esse Vzinho na ponta do zíper, bem rente ao final do zíper. Essa ponta tá fechada, então para mim é mais fácil, ó, ficou quadradinho, ó, pessoal. E aí na outra ponta o zíper tá aberto, então eu preciso unir as duas pontas na hora de passar essa mesma costura do final desse zíper. Então, ó, vocês vão ver esse Vzinho que eu vou jogar pra fora. Uno as pontas do zíper e passo a costura bem rente. Agora a última costura, que é a outra lateral do zíper. E aí, quando vocês fazem aquele desenho que eu mostrei para vocês anteriormente e costurar exatamente no risco do retângulo, né, no risco por fora, vocês vão conseguir ter a mesma distância do zíper nas duas laterais. Olha. Mantenha a mesma distância desde o início até o final. Vou preparar então agora o fundo do meu bolso com viés. Aquele bolso que eu preparei no forro, eu vou colocar o viezinho do próprio tecido, sendo cortado na diagonal, ok? Vou fazer ele todo de viés ao redor todo para então pregar ele como fundo do bolso na minha saia. Como eu não tenho aparelho de viés, então eu prego o meu viés primeiro, depois eu viro e fecho ele na peça. Quando você for fazer viés, pessoal, tem que ser cortado na diagonal, principalmente nesse caso, para que quando eu faça essas curvas na costura,
o viés consiga acomodar direitinho, porque se você não fizer na diagonal o corte do viés, ele não acomoda as curvas, ok? Então, bolso preparado, eu só vou pegar o avesso da minha saia, colocar essa parte do fundo do bolso tapando o meu zíper, né? Bem rente ao zíper, para que dê só o espaço da costura e o fundo do bolso normalmente, ok? Quando eu virar pelo direito, que aí eu vou conseguir ver melhor minha costura, eu vou tateando o tecido e aí eu vou conseguir costurar por cima dele tranquilamente, mesmo sendo pelo direito, ok? Então perceba que o avesso vai ficar bem limpinho, mesmo que eu não colocasse forro nessa saia, ele vai ficar bem acabado com o viés, ó. E eu não preciso colocar 2 camadas pro bolso, tá? Só uma é suficiente para fazer o fundo assim. Agora eu vou fazer a lateral, como eu não vou fazer nem com viés, nem com overlock, eu vou simplesmente dobrar o tecido 2 vezes, para que eu fique com o acabamento limpo e só a reta seja o suficiente. Olha, pessoal, se vocês abrirem uma calça jeans, ela é fechada exatamente assim, tá? Então, um tecido vai ser encaixado dentro da dobra do outro tecido, olha. E aí eu costuro. Então, esse já é o segundo tipo de acabamento sem overlock e sem zigue-zague que eu tô ensinando para vocês nessa saia. Falta mais um, tá? Agora vamos ao nosso cos, então eu vou juntar o que seria o cos da frente e o cos das costas, as 2 partes sem entretelar e as 2 partes entreteladas, fecho uma lateral, tá? Em seguida, vou juntar as 2 costuras de uma parte e de outra, olha, encaixei aqui e vou emendar uma parte entretelada na parte sem entretelar. A parte entretelada vai ficar para o avesso da saia, ok? Depois de unir essas partes, eu vou bater a costura pelo lado entretelado. Pode ser uma costura bem rente, né? Um pesponto bem rente, ou com pé de máquina, contanto que vocês peguem aquela sobrinha de tecido e consigam prender ela na parte que seria o avesso do cos, tá? Percebam então que a costura tá bem rente e deixando bem aberta, né? A junção dos 2 tecidos. Agora eu vou pregar o meu viés pelo avesso do tecido para fazer o acabamento desse cos e fica bem bonito, bem limpinho.
Agora eu vou fazer as duas dobrinhas para fechar meu viés. Esse viés, pessoal, se vocês preferirem, pode ser um viés comprado em rolo, né, em metro, tá? Aqui eu preferi fazer os viés todos com o próprio tecido, que aí fica tudo na mesma cor, né? Então, o que é o tecido de fora eu pus o viés do forro, o que é forro eu pus o viés com o tecido de fora. Vou agora unir o cos à cintura da saia. Então, eu uno o pedaço do tecido que está sem entretelar, né, com a cintura da saia. A única coisa aqui é que eu tenho que encontrar a costura da lateral do cos com a costura da lateral da saia. Então, agora eu vou pregar um zíper invisível, começando do cos, e aí a parte do corpo da saia mais 20 centímetros, né? E aí esse zíper aqui que eu tenho, ele é grande, eu posso cortar um pedaço sem problema algum, fazer o acabamento no final do zíper, ou então comprar um zíper, pessoal, de pelo menos 25 centímetros, tá? Para pegar um pedacinho do cos, porque essa minha saia é cos alto, ok? Com o calcador de zíper, eu vou pregar esse zíper para ficar bem rente os dentinhos ali e ficar o mais imperceptível possível, tá? Pregando o zíper de um lado, a melhor forma de deixar ele certinho, encaixando as costuras, é fechando o zíper e dando um pique bem numa linha reta ao cos, né, a emenda do cos. E aí esse piquezinho é que eu vou encaixar, vou travar com o alfinete na emenda do cos do outro lado, tá? Para então poder alfinetar o restante do meu zíper. É sempre melhor eu passar uma costura de contenção com o zíper fechado para que eu vá controlando a altura do zíper, né, para encaixar com o outro lado. E depois abro o zíper e passo novamente uma costura mais rente aos dentinhos do zíper. E aí ele vai ficar perfeito. Como eu vou cortar a sobra de zíper, então eu vou fazer um viezinho, vou cortar um viezinho e vou fazer o acabamento desse zíper com o viés, para que ele não solte.
Agora eu vou fazer o final desse zíper, então eu faço uma costura unindo os dois tecidos rente à costura do zíper, encontrando aí, passando uma pela outra, no caso, pelo menos uns 2 centímetros, tá? E aí eu posso fechar o restante do tecido o mais próximo da outra costura possível. Com esse calcador você consegue encostar as costuras sem muita dificuldade, tá? Então agora eu vou forrar a minha saia, vou pegar o forro, vou fazer um sanduíche entre o forro, o zíper e o tecido de fora, certo? Vou passar uma costura juntando o forro ali onde eu juntei o zíper com a saia, ok? Vou fazer essa costura para juntar as 3 partes. Até onde eu costurei o zíper na saia, eu vou fazer a mesma costura com o forro. Da mesma forma, vou pregar o outro lado do zíper no forro, fazendo um sanduíche também. Até onde eu costurei o tecido da saia no zíper, eu vou costurar o forro até a mesma altura. Olha, fica bem acabadinho. Agora eu vou juntar a cintura do forro com a cintura da saia, ok? Eu vou encontrar uma costura com outra e só vou unir com uma costura mesmo só de segurança, porque depois eu vou fechar com o cos, né? Então não vai aparecer nada disso aqui, certo? Vou só unir a cintura. Então, essa costura de junção do tecido com o forro não precisa ir até muito perto do zíper, até porque depois a gente precisa fechar o cos e vai atrapalhar. Então, deixa um pedacinho sem fechar, que vai ficar mais tranquilo para a gente fechar esse cos depois, tá? Vou colocar o calcador de zíper para fechar o restante do cos. Então eu vou virar meu cos para fazer também aquele velho sanduichinho entre tecido, zíper e tecido, ok? E fecho até o final do cos. Aproveitando o mesmo calcador, vou fechar o restante do meu forro a partir do zíper, onde eu fiz
a costura de junção, certo? Fecho até o final. Com esse calcador você chega bem pertinho do zíper. E agora a terceira forma de fazer o acabamento sem viés e sem overlock e nem zigue-zague, que é pegando a beiradinha do que sobrou da nossa costura e fazer uma espécie de barra de lenço individualmente, tá, pessoal? Então, para que eu possa abrir depois essa costura com o ferro de passar, eu vou fazer essa beiradinha como se fosse uma barra de lenço, porque a costura próxima ao zíper é legal quando você consegue abrir ela com o ferro, né, de passar. Então, fazendo assim essa barrinha de lenço individualmente em cada uma das partes, eu vou conseguir abrir bem a costura, tá? E aí, final de zíper também, para que a gente não junte e repuxe, então a gente faz separadamente, olha. Fica bem bonitinho, vou fazer isso no forro e no tecido da saia da mesma forma. E aí você pensa, eu vou ter espaço para fazer esse tipo de acabamento, para fazer essa barrinha? Lembram que quando eu mostrei para vocês a modelagem do cos, eu disse que no zíper é legal você deixar uma margem de 2 centímetros? Então, se você deixar uma margem de 2 centímetros, quando você pregar, o corpo da saia vai acompanhar a mesma largura do cos, né? E você vai ter esses 2 centímetros de margem para poder fazer esse tipo de acabamento. Olha como fica legal, bem limpinho, bem bonito, né? Então agora vamos fechar o nosso cos. Só jogar todas as costuras para dentro do cos, as sobrinhas de tecido, e vamos passar uma costura bem rente à junção dos dois. Como eu não gosto de pesponto, a minha costura vai ser na parte do corpo da saia, tá? E não no cos. Vou montar nossa presilha, né, o passador para faixa, que é só para segurar a faixa no lugar. Então eu posso colocar uma atrás, uma na lateral, se você quiser, como uma calça, mas eu só quero essa atrás mesmo para dar um charminho. Eu fecho com um pezinho de máquina naquele moldezinho que a gente fez lá no início e vou deixar um ladinho aberto para que eu consiga desvirar essa peça, tá? Desvirando eu vou pespontar, então quando eu for pespontar eu já fecho esse ladinho que eu deixei aberto. Vou pregar então no centro do meu cos, nas costas, só para prender a faixa, como falei.
E agora eu vou fazer as barras da minha saia. Então aqui, pessoal, eu vou fazer uma viradinha fina. Aí depois é que eu vou fazer a segunda virada, porque eu vou fazer uma barra de 2 centímetros, tá? Então eu vou fazer uma viradinha primeiro, aí depois eu faço a segunda virada para ela ficar bem perfeitinha. Então agora que eu vou fazer a minha segunda virada. Por quê, pessoal? Porque quando eu faço a primeira virada e já passo a costura só com uma viradinha estreita, já vai servir como uma costura de contenção. Como eu corto ele na diagonal, né, no godê, a trama tende a abrir quando eu vou fazer barra, tá? Então, eu virando uma vez e fazendo aquela costura, já contém a trama e eu consigo virar melhor a segunda vez, mesmo com uma costura um pouco mais larga, de 2 centímetros como essa. E aí ele vai ficar perfeito, tá? O meu forro, eu fiz uma barra normal, com 2 viradinhas, estreito, tá? Não tem frescura, não. E a minha faixa, eu só fechei e desvirei e coloquei na cintura. E assim a gente acaba a nossa saia, que ficou linda, particularmente eu amei, achei que ficou muito bonito. E junto com o cropped do vídeo passado, a gente tem um conjunto que parece mais um vestido, né? Então ficou completinho. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Não esqueçam que costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!